Olá, bom dia pessoal. Aqui é o professor Orivaldo e no vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês como se faz o cálculo de um financiamento de veículos. Primeiramente nós vamos entrar na tabela FIP e pesquisar um veículo qualquer só para se ter uma ideia de qual é o valor desse carro. A gente está falando aqui no financiamento de um carro usado, perfeito? Então vamos lá. Entrar no meu computador, pegar a tabela FIP. Nós temos aqui, eu vou pesquisar um carro aleatório aqui, por exemplo, um Toyota, cadê? Tá aqui, um Toyota, um Etios, pesquisar, por exemplo, um Etios Cross, cadê? Etios Cross, 1.5, 16 válvulas, câmbio automático. Tem aqui 2018, vamos ver qual é o preço de um carro desses. Então, de acordo com a tabela FIP atualizada em fevereiro de 2026, um Etios Cross, motor 1.5 flex, 16 válvula, automático, está R$ 64.333 reais. Perfeito? E é um carrinho, muitos apelidam Etios de Feietios, né? Colocar uma foto de um aqui, 2018. Então esse é o carro, né? Ele tem esses enfeites tal para tornar o valor um pouco mais alto. Mas vamos ao que importa. Vamos ver. Nós pesquisamos que um carro desses custa na faixa de 64 mil. Vamos ver na calculadora HP12C, financiado em 48 parcelas, ok? Então, na HP12C é bom você primeiro limpar as memórias, FCLX, você limpa memórias. Então vamos lá, R$ 64.333 reais, que é o preço que nós pesquisamos. Você clica em CHS, o primeiro item do cálculo precisa ser negativo e aperta PV, que é o valor presente. Depois nós estamos falando de financiar em 48 meses. 48 é o N. E vamos supor uma taxa, eu vi que a taxa média está entre 1,5% a 2%. Vamos colocar 1,8% de taxa, é o I. Aí você clicando em PMT, já aparece o valor da prestação, ok? Então, nesse exemplo, é um financiamento do valor total, sem entrada, e em 48 parcelas de um Etios Cross 2018. Então vamos agora para o Excel, demonstrar como se faz isso numa planilha Excel. Então na planilha Excel, eu já estruturei a planilha. Primeira parte, no cálculo da tabela Price, os financiamentos de automóveis são feitos pela tabela Price. Então na tabela Price, vamos lá, colocar o valor de R$ 64.333 reais, ok? 48 meses. 1,8 da parcela aqui, ó, R$ 2.012. Como que o Excel calcula? Você precisa ter essa listinha de informações. Primeiro item, o valor financiado. Segundo item, a quantidade de parcelas. Terceiro item, a taxa de juros. E no Excel, dá uma olhadinha na fórmula automática que o Excel calcula a prestação na parcela pela tabela Price. Então, PGTO, que é o código do nome da fórmula, abre parênteses, o J5 é a taxa de juros. Nesse exemplo aqui, onde está a minha célula, J4 é o total de parcelas e o J3 é o valor financiado. Então, essa fórmula ela faz exatamente aquilo que eu demonstrei na HP12C. Então deu 2012, podemos ver aqui na HP12C 2012, exatamente o mesmo valor, perfeito?
E nesse exemplo, num carro que custa R$ 64.333, em 48 parcelas, juros 1,8 ao mês, parcelas de 2012, o total dos juros que você estará pagando será de R$ 32.287,92. Principal mais juros, o valor financiado mais os juros, R$ 96.620. E aqui ao lado eu tenho o cálculo na tabela Price no Excel. Então, prestação 1, 2 e assim por diante. Como é feito o cálculo? A tabela Price, ela parte do valor da prestação, R$ 2.012,94, menos os juros. Como se calcula os juros? Você pega o valor que está lá, nesse exemplo, começou com 64.336 vezes a taxa de juros, que é 1,8. Você encontra o valor dos juros. Então, o valor que está na célula F3 vezes a taxa de juros, você encontra os juros. Valor da prestação, que foi calculado aqui por essa outra fórmula, menos os juros, você encontra a amortização. Então, vocês podem ver que na tabela Price, financiamento de bens duráveis, costuma ser a Price, a prestação tem um valor constante. Por 48 meses, será de R$ 2.012. Na Price, os juros são decrescentes, porque os juros do mês seguinte é calculado o valor original menos a amortização. E assim, cada mês que vai passando, é o valor da dívida menos a amortização. Então, deste jeito, os juros na tabela Price são decrescentes. Vocês viram que começam juros bastante elevados. Os primeiros juros são de R$ 1.157 e o último juros aqui foi de R$ 35,59. Já a amortização na tabela Price ela é crescente. Começa amortizando R$ 854 e termina amortizando o valor de R$ 1.977. Ok? Então é assim que é feito o cálculo. Nós vimos ele na calculadora HP12C e agora no Excel. E eu, para conseguir fazer com que a tabela assumisse automaticamente a quantidade de parcelas, eu tive que fazer umas fórmulas aqui que deu um certo trabalho. Depois eu mostro para vocês. Vamos supor se fosse 60 meses, a prestação cairia para 1.762. Só que o valor total, juros mais principal, chegaria a 105 mil. Então, quanto mais parcelas, menor é a prestação, só que maior é o somatório dos juros. Então, aqui nós pagamos 41 mil de juros se fosse em 48 meses, né? E se fosse em 24 meses? Vamos ver quanto daria. Em 24 meses, a prestação subiria bastante, R$ 3.324,78, sendo 15 mil de juros e o total geral 64 mais os 15 de juros, 79 mil, ok? E como é que eu fiz para que ele assumisse automaticamente só o cálculo das 24 parcelas? Vocês estão vendo que calculou até a 24ª, dali em diante valor zero, porque não tem mais. Para que eu conseguisse fazer isso, eu precisei ter uma coluna auxiliar aqui, em que eu tenho uma sequência de números, né, de 1 a 60, nessa coluna U, e para que ele assuma as quantidades de parcelas de acordo com o prazo do financiamento, eu tenho essa fórmula. O que eu faço aqui? Se o 5 é o número 2. Se o 5 menor do que J4. J4 é a quantidade de parcelas. J4, então que são 24, mais 1, então eu trago para a informação aqui na coluna V o número 2 que está na célula, o 5. E ele vai fazendo isso
mês a mês, tá vendo? Eu tenho mantido fixo o J4, que é a quantidade de prestações do financiamento, e aí ele vai atualizando. Quando chega aqui na 24ª parcela, ele encontrou essa informação. J4, que são 24 mais 1, se essa informação que está nessa célula ao lado, num sequencial, for menor do que J4, que são 24 meses da quantidade de parcelas mais 1, que daria 25, então o 27. O 27 é o valor, essa quantidade de 24. Já no próximo, na linha de baixo, isso não é uma verdade. Então, aqui esse C ele está testando se a informação que existe na sequência numérica aí no 28 é menor do que as 24 parcelas mais 1, ou seja, 25 é menor do que 25? Não. Porque a J4, que é o número 24 parcelas, mais uma dá 25. Então 25 não é menor do que 25. Então ele traz a informação zero. Nesse tipo de fórmula, esse ponto e vírgula é o mesmo que se tal coisa acontecer, ou seja, se tal coisa for validada, você coloca a informação primeira. Se não for validada, você coloca a informação segunda. Essa informação depois desse segundo ponto e vírgula. Perfeito? Aqui é só uma informação técnica do Excel, é a forma de conseguir fazer isso. Perfeito? Agora vamos entrar no campo do e se. E se eu desse 20 mil de entrada? Então eu teria um financiamento de 44.333. Olha como a prestação cai. E se eu fizesse esse financiamento em 36 vezes? Daria 1.683. Então, dependendo do valor de entrada que você dá, o valor total de juros é menor, o valor da prestação é menor. Ok, pessoal? Espero ter contribuído com vocês para fins de cálculos de um financiamento de um veículo. Até um próximo vídeo e abraços!